Bem, olá pessoal, tudo bem? Aqui eu estou fazendo um vídeo já da aula, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um dos artistas que eu vou estar trabalhando com vocês agora, né? Que é o Modigliani, tá? Vou começar com ele e depois eu vou para o Picasso, tá? O Pablo Picasso. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre o Modigliani, tá? Nesse vídeo. E aí eu vou estar depois retomando durante a live, tá? Bem, Modigliani. Modigliani é um dos grandes artistas do modernismo, tá? Ele acaba não tendo um encaixe dentro de um dos movimentos das vanguardas, né? Como, por exemplo, cubismo, dadaísmo, tá? Expressionismo, enfim. Ele não se encaixa dentro de um desses movimentos. O que ficaria mais próximo seria o expressionismo, tá? Mas não chega a ser considerado um artista expressionista. Bem, aqui eu venho mostrar para vocês características que estão presentes em suas obras, tá? Por exemplo, a ideia de um alongamento em relação ao rosto, tá? Nariz, tá? Essas características. Pescoço também vai ter a característica de estar em suas obras, tanto na pintura quanto na escultura, essa ideia de alongar a forma, tá? Até pegando uma característica das máscaras africanas, máscaras das quais influenciaram diversos artistas no modernismo, tá? Devido a uma exposição que ocorre em Paris. Então, vários artistas foram influenciados, até mesmo no caso o Picasso, né, com a ideia do cubismo, segue uma influência dali, tá? Bem, nas obras do Modigliani, uma das características que ele deixava muito marcante também era a questão dos olhos, tá? Em várias, mas assim, quase que num total de suas obras, ele não coloca a pupila, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma exceção, tá? Que ele dizia assim, que ele só pintaria os olhos de alguém quando ele enxergasse a alma dessa pessoa. Então, é, no caso, essa imagem aqui, provavelmente, então ele teve essa ideia de estar mostrando, então ele enxergou a alma da pessoa, tá? Ó, nota aqui novamente aquelas características que eu falei, tá? O pescoço alongado, né? O rosto também, tá? Uma coisa mais oval, tá? Aqui, uma construção para o corpo, se for pensar, se faz esse movimento aqui, ó, ok? Outra imagem dele, essa aqui já tem essa característica que eu falei dos olhos, né? Dele sumir com os olhos. Aqui ele mostra que ele não enxergou a alma da pessoa, tá? Tendo essa característica, um rosto mais alongadinho, tá? Não tão certinho, então ele esticava a face da pessoa um pouco, tá? As pinceladas, né, são bem marcadas, tá? Então fica nítido ver o tipo de pincelada que ele utilizava, tá bom? Bem, também a questão, por exemplo, os olhos, tá? Ele tem a ver com o fundo da imagem, ou seja, Modigliani ele pintava primeiro todo o fundo da imagem, esboçava a imagem, tá? Então ele fazia o esboço dessa imagem e vinha sobrepondo com camadas de tinta. Então, por exemplo, essa cor aqui ele foi passando depois, sobrepondo o fundo, tá? Isso se tem em diversas obras de arte, os artistas sempre fazem isso, né? Então aqui é mais uma dica de repente para vocês, tá? Elaborar primeiro de repente um fundo,
pintar ele e depois trabalhar a imagem, tá? Bem, vamos lá. Aqui uma outra imagem, aquilo que eu falei, né? O fundo pintado, tá? Nesse tom de um azulado, né? Um cinza azulado. E os olhos da pessoa, nota que tá ali nesse tom também, tá? As características que eu falei, no caso aqui é a Giane, que foi sua esposa. Rosto, né? Alongado, pescoço, e o próprio corpo também tem uma estrutura mais alongada. Bem, Giane, ela foi a sua esposa, eles tiveram uma filha, né? No caso, Giane e Modigliani tiveram uma filha. Aqui, Modigliani já faz um retrato de Giane, né? Já mostrando os olhos. Então, ele mostra a alma, né, dela, ou seja, ele enxergou a alma dela, tá? Ele faz toda o preparo da pintura, né? Que outras obras de Gianni. Gianni também era pintora. E aqui um próprio autorretrato de Modigliani. Ele se pinta, né? Ele se retrata, e ele mesmo faz dele sem os olhos, né? Sem as pupilas. É como se ele estivesse ali buscando a sua identidade, sua característica, né? Naquela época os artistas tentavam achar uma característica que fosse própria, então ele coloca isso em suas obras, tá? Fica dessa maneira, né? Ele vai pintando, buscando mostrar o máximo em sua obra uma característica particular dele, né? Bem, eu vou deixar indicado para vocês um filme que é o filme sobre o Modigliani, tá? Modigliani, Paixão pela Vida, tá? Essa é uma dica de filme, dá para estar entendendo melhor como foi a época, tá? Em que ele viveu, até ver outros artistas. Aqui tem uma referência no filme, uma referência sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Como que ela, assim, estava acontecendo e o meio artístico, o que estava acontecendo também. Então, essa é uma dica para vocês. Procurem assistir, que aí vai ajudar até em obter informações. Beleza? Bem, vou lembrar aqui vocês, característica, tá? Nas pinturas do Modigliani. Então, a característica é o que? Ele procura fazer um rosto mais alongado, tá? Não coloca, no caso, a pupila, tá? Então, de repente aqui eu posso esticar a ideia do pescoço da pessoa, tá? Na boca. Essa parte do corpo também eu deixo mais alongada, ok? Então, eu tenho aqui uma representação, de repente, de uma obra, de uma característica de sua obra, tá? Do Modigliani. De repente eu coloco aqui como um fundo, ok? Então é isso aí, pessoal. Na live eu posso estar tirando algumas dúvidas que vocês possam ter sobre o trabalho, não, sobre o artista, tá? Na live eu falo sobre ele um pouco mais. Até lá.